Legal também que muitas vezes acontece assim, o fabricante ele tem um contato muito bom com a construtora ou o empreendedor. Né? E aí ele vem com uma proposta. E a proposta dele, às vezes, é aquém, como a Má falou, do que seria o ideal do projeto. Né? E aí a construtora, ela vê aquilo, ela enxerga valores, né? Então ela chega pro construtor e fala assim, olha, eu consegui esse fornecedor, ele é parceiro meu, faz trocentas obras com a gente, nunca teve problema, mas a gente viu que esse aqui é mais barato, vale mais a pena e tal pra gente financeiramente. Tudo bem? Aí o papel do consultor, cara, não é chegar e falar assim, não é esse, eu não quero esse, porque esse é mais feio ou esse é mais bonito. Ele faz um estudo, de novo, né? Onde ele prova por A mais B que aquilo ali não é o que o projeto precisa. Fala pessoal, estamos começando mais um Papo de Esquadria, a voz da inovação na indústria de esquadria. Hoje vamos falar um pouco da parte técnica da nossa indústria e temos duas pessoas aqui com bastante bagagem para compartilhar com a gente. Seja bem-vinda, Marcela, seja bem-vindo, Laércio. Obrigado. Obrigada. Hoje a nossa ideia é conhecer um pouco tanto de vocês, tanto da Marcela quanto do Laércio, mas também da Atualize e da técnica, compartilhar todos esses anos de experiência de vocês. Legal. Vamos começar por você, Marcela. Você consegue compartilhar quem é a Marcela, antes da gente falar da Atualiza, da técnica e tudo mais? Tá bom. Eu sou a Marcela, né? Eu sou arquiteta e entrei por acaso nesse mundo de esquadrias, né? Como sempre, né? Como Todos. sempre. Então, eu vou contar um pouquinho como eu entrei, né? Dentro da faculdade de arquitetura, eu fiz Mackenzie. Me formei em 2006, já faz bastante tempo. E lá, assim, a gente sabe que existe caixilho, mas não sabe como que é o detalhe desses perfis, né? Então, em 2008, eu tive a oportunidade de trabalhar na Bel Metal, que antes eu trabalhava com arquitetura mesmo, arquitetura hospitalar, corporativa, né? Fazendo projetos mesmo, né? Projetos. E em 2008 teve uma crise nesse mercado. Eu trabalhava na Biara, na parte de incorporação, num setor de casas populares, né? E o meu departamento fechou. Aí eu falei, gente, eu preciso trabalhar, né? Então... Eu me formei, o mais difícil eu fiz, que é me formar, e exato. agora como que eu vou trabalhar? Aí eu falei, não posso ficar desempregada. Deixa eu tirar uma dúvida. Quando você fazia projetos mesmo, você ainda não tinha olhar para a esquadria, né? Nenhum. Você nem imaginava que era a importância. O que a gente fazia no projeto era... que a gente chama de mapa de esquadrias, né? Que a gente, geralmente, dentro de uma planta de arquitetura e do corte, a gente separa tanto a parte na planta onde está a esquadria e o corte onde está e faz uma elevação, mostrando se é de correr, se é maxim-ar, oscilobatente, esse tipo de coisa. E só. Mas como que a gente desenha isso? Com retângulos. Retângulos, né? Duas linhas de vidro, sem especificar muita coisa, assim, né? Fala que cor que quer, o perfil, o componente. O que o fornecedor mandava para você aceitava também, né? Sim. Não sabia nada. Eu não sabia nem que tinha esse mundo de normas que hoje eu sei, né? Então, nessa época... eu precisava trabalhar, enviei meu currículo para Deus e o mundo. E uma das empresas que me chamou foi a Bel Metal, para trabalhar na área de projetos, né? Aí eu entrei lá para trabalhar com Arimateia. Caraca, que foi começou bem. Então, isso é uma coisa que eu agradeço muito, assim, sabe? Eu já entrei no mercado com uma pessoa com muita bagagem e com muita paciência para ensinar, assim, passar conhecimento, né? Então, lá na época, a Bel Metal estava fazendo a obra da sede administrativa da Petrobras, em Vitória. E eu não sabia nada de caixilhos, então eu fui lá mais ajudar numa parte administrativa, né? Como a Bel Metal fornecia tanto os perfis como componentes, né? Do sistema deles lá, unitizado.
E eu fazia mais ou menos a gestão disso, né? De o que está sendo enviado, o que estava na lista para ser enviado, enfim. Nada técnico, mais administrativo. Mais administrativo na parte técnica, sim, né? Sim. Porque o departamento era o técnico. Porque os projetos executivos foram contratados por fora, né? O Roberto Alves, um projetista super renomado no mercado também, que fez os projetos, e o Igor Alvim era o consultor dessa obra, né? Cara, então, o que eu faço? Como a minha formação era na área de arquitetura, uma coisa que eu tinha muita habilidade era fazer leitura de projeto. Sim. Então, eu fazia muita compatibilização. O que estava considerado no projeto de arquitetura, no projeto do consultor e o que estava, de fato, na obra. Porque, às vezes, durante a obra, eles mudam, né? Algumas tipologias, mudam quantitativo de algumas coisas. E como a gente fornecia o material, toda essa mudança para a gente afetava muito. Você ficava acompanhando as atualizações que tinham nos projetos. Exato. Mais voltado para a parte de esquadrias e fachadas. Só para esquadrias, né? E, enfim, aprendi muita coisa lá, gostei muito de trabalhar lá. E depois de uns 2 anos acompanhando os projetos das outras pessoas, eu sempre tive muita curiosidade, assim, de saber como o pessoal fazia aquilo, né? E comecei a gostar trabalhando lá, né? E depois de um tempo, teve um bate-papo lá internamente, né, com uma pessoa antiga do mercado também, que era Regina Prando. Ela tinha muita amizade, né, com o Crescêncio, com o Júlio, na consultoria, com o Wellington, tudo da consultoria, né? E ela falou assim para mim: Marcela, estão lá no escritório do Crescêncio, estão precisando de projetista. E eu acho que você tem muito o perfil do escritório deles, né? Você não quer bater um papo lá? Eu estava super bem na Belmetal. Eu não tinha vontade de sair de lá naquele momento, sabe? Eu gostava de trabalhar lá. Mas eu falei, tá bom, vou bater um papo. E o papo foi muito bom, junto com o Crescêncio e com o Júlio, né? Na época. E eu vi uma oportunidade de aprender mais a fundo a parte técnica de projetos. Você acompanhava não projetava. Mas você não projetava esquadrias, castilhos, nem nada. Não. Tá. E aí lá eu entrei, né, no Crescêncio como projetista júnior, assim, júnior, mas não sabia muita coisa do projeto, né, como fazer. E fui me desenvolvendo lá, absorvendo. Quanto tempo você foi na Belmetal? Eu fiquei, acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos, lá, tá? E aí eu comecei no Crescêncio, né? Sempre captando tudo que eles me passavam, normas, leitura de projeto, vedação, tudo que precisava ver, as interfaces da esquadria com todo, os termos técnicos, porque assim... A gente não sabe o que é contramarco na faculdade. Marco. Mas é isso que eu falo muito aqui, cara. Eu ainda fico indignado em engenharia civil e um arquiteto sair da faculdade sem pelo menos saber. Tipo, aqui é uma esquadria, precisa ter roldana, precisa ter contramarco, precisa ter fechadura. Eles não sabem nada disso. Eles aceitam qualquer coisa quando vai projetar. E esse é um ponto, né? Assim, eu lembro que no começo, o Wellington, que era o coordenador lá na época, continua até hoje no Crescêncio, ele falava assim, olha, coloca numa folha e escreve o nome de cada elemento dessa esquadria aqui. Marco, o vidro, gacheta, espuma de EPDM. Então, assim... Esse foi o começo, né? Hoje, vira e mexe, eu tô conversando e falo, Marco, contramarco, e às vezes a pessoa não sabe o que é. Eu vejo pela fisionomia dela, mas como é o nosso mundo, fica algo natural. Mas é que nem né? acontece no escritório. Quando a pessoa entra pra trabalhar lá, ela fala que nunca tinha reparado em esquadria. Tipo, aí ela fala assim, agora eu vou em todo lugar e fico olhando, Max... Folha. Tipo, aqui é a folha, aqui é o vidro. Aqui. Ela falou, cara, ela falou que é um mundo paralelo, todo mundo só isso. Vamos lá, Laércio, vamos conhecer quem é Laércio. Bom, meu nome é Laércio, né? Eu também sou arquiteto urbanista.
Gosto bem de frisar isso, né? A gente fez um curso esses dias no CREA e a gente até tomou um puxão de orelha lá do professor, que a gente se apresentou como arquiteto, ele falou, não, vocês são arquitetos urbanistas. E é interessante isso, né? Porque muito arquiteto, ele só se dá como um arquiteto, ele só se vê como um arquiteto. E, na verdade, a gente se vê como um todo. Infelizmente, como você citou, na faculdade a gente não aprende essas questões mínimas, menores, né? Que é o... Menores no sentido do detalhe, né? O que é um contramarco, o que é um caixilho, né? Dentro da faculdade a gente fala janela, fala porta, Sim. né? Então fala porta de abrir, não fala porta de giro. Já dentro do nosso ramo, a gente já muda essas nomenclaturas, né? Essas abordagens. Sem dizer outras coisas de norma, momento de inércia e lá vai, né? Estanqueidade, acústica, e aí começa a entrar em várias coisas, né? E é um mundo muito plural, assim, que a gente vai morrer e não vai aprender tudo. A grande verdade é essa. E então eu tenho essa formação, mas eu comecei na esquadria, como todo mundo, caindo de paraquedas, legal. Era um adolescente, assim, 17 anos, não sabia o que eu fazia da vida. Então ainda você nem era arquiteto ainda. Não, nada. Então a esquadria veio primeiro para você do que a arquitetura. Exato. A única referência que eu tinha de construção era o meu avô, que era mestre de obras, e minha tia, que era projetista, estava fazendo arquitetura na época, que também é assim, ter um arquiteto na família era uma coisa rara naquela época, né? Então, hoje já o cenário é um pouco diferente, né? Eu tenho primos engenheiros, arquitetos, enfim. Mas muito puxado aí por esse avô, vamos dizer assim, que o meu avô, ele realmente era aquele mestre de obra, cara, bravo, sabe? Aquele cara que chegava É o padrão dos mestres de obra, né? A gente podia estar fazendo a bagunça que fosse, assim. Ele chegou em casa, o silêncio reinava sem falar uma palavra, assim, sabe? Então, você imagina como que ele era no trabalho, né? Enfim. E aí surgiu uma oportunidade para eu entrar numa empresa de esquadrias. Era uma empresa grande na época, né? Médio porte, podemos colocar assim. E eu entraria como office boy. Foi o meu primeiro trabalho, meu primeiro registro em carteira, antes do alistamento do exército. Então a gente tinha aquele medo na época também de tipo, puxa, se eu passar no alistamento, eu vou perder meu emprego. Às vezes até começar a trabalhar antes para não entrar no alistamento. As empresas não tinham o hábito de contratar quando você estava muito próximo disso. Então também para mim foi um achado, assim, foi um motivo de gratidão, né? Como a Má falou. Porque na época eles não contratavam, cara. Esquece. Você estava na fase, perto ali na iminência, esquece, né? Pelo menos em São Paulo era muito assim naquela época. Enfim, aí comecei a fazer visita em construtora, como office boy. Eu ia buscar projeto. Hoje a gente recebe por e-mail, mas naquela época não existia nem motoboy, né? Então, era o dia inteiro cruzando São Paulo, de lá para cá, de ônibus, metrô, batendo em porta de construtora por construtora, pegando projetos. Caraca. E era pesado, cara. Andava com mochila, projeto em pasta, carregando. Caraca. E quando vinha em rolo era pior ainda. E chuva. Ainda não podia amassar ainda, ia no metrô assim, né? E assim, bullying naquela época, cara, era... Nossa. Uma fichinha. Então você chegou na empresa, o projeto tinha que estar impecável, não podia ter uma dobra, não podia ter nada. Então você imagina, era uma aventura, né? Todo dia era uma aventura, assim. Era um desafio. Aí, uma coisa que acho que pouca gente que está hoje no ramo fez, né? Ouviu fazer, né? Que era a cópia heliográfica. Que você eu não sei o que é. Não sabe o que é isso? Então, antigamente você fazia o projeto no papel vegetal. Um A0 enorme lá, fazia todo o detalhamento, né? E depois disso você tinha que revelar esse projeto. Você fazer cópias dele para distribuir na obra, fazer o caderno de projeto, enfim. E aí, como era isso? Existiam as copiadoras, né?
E você levava esse canudo, vamos dizer assim, ou vários, né? Eles passavam esse projeto numa plotter, como se fosse uma plotter, e uma luz transferia isso para aquelas folhas de revelação, algo parecido com maquininha de pagamento com cartão, que você faz o pagamento e ela emite na hora o papel ali, Sim. que ele queima o papel e sai ali, né? Como se fosse uma pintura, né? Então, a cópia heliográfica, ela é exatamente isso. Ela transfere. É o nosso mimeógrafo que fala? Ah, aquele que tem um E cheirinho... todo mundo é viciado, pelo menos a minha idade, né? É todo viciado em álcool por causa disso. Sei que tinha O primeiro contato com álcool foi esse. Foi. Então, é algo semelhante a isso. Só que em escala maior e em materiais diferentes, né? E depois você colocava isso num recipiente com... Agora não vou lembrar o nome, mas é um elemento químico que é bem conhecido. E ele transforma isso em... Ele revelava. Porque o papel, por mais que ele passava na luz ali, a hora que você tirava, ele estava branco ainda, estava sem nada. Aí você colocava ele nesse dispositivo, em alguns minutos ele ia se revelando, né? E aí ficava ali gravado o desenho. Então, daí eles dobravam a folha e o original continuava em rolo e você levava embora. Então era... Bacana. E aí, quando que foi que você começou aí, agora não mais lá como office boy, foi entrar mesmo na parte de esquadria? Aí eu fui passar por todas as fases da empresa. Aí eu fui para auxiliar de escritório, né? Auxiliar de contas a pagar, banco, e fui aprendendo quase todas as partes que era do administrativo. Naquela época, para você ter ideia, a empresa tinha um computador só. Esse computador ficava dentro de uma sala trancado e só entrava alguém lá uma vez por mês, que era o contador para ele fazer algumas anotações, trancava, fechava e ia embora. Era tipo um 386 da vida, não sei se já viu falar nisso, mas era o computador da época. Todo em DOS, não tinha nada for Windows ainda. E aí, né, daí o que aconteceu? Eu tenho uma escola, eu acredito que até hoje tenha, que chama Protec. E é uma escola de desenho em São Paulo muito conhecida. Na época, assim, era muito famoso e quem queria aprender a desenhar projeto arquitetônico, como se fosse um curso, assim, né? Projeto mecânico, geralmente ia para lá. Que tinha era bom para o currículo, né? Você fazer um curso na Protec. E aí eu fiz de arquitetura e me apaixonei, cara. Falei, nossa, que legal. Só que na época era aquilo, né? Você desenhava, detalhava, só que arquitetura, nada de esquadria. Aí disso eu fui fazer em seguida eu fui fazer um curso de AutoCAD. Eu fiz a primeira versão for Windows, que é o R13. Então, quem fez antes de mim ainda fez o AutoCAD DOS. Nossa. E para piorar, tinha o 3D Max DOS ainda, né? Eu não sei como alguém conseguia fazer alguma coisa, mas saíam projetos incríveis na época. E fui aprendendo. E aí teve uma oportunidade dentro da empresa e eu comecei aí eu fui para desenhista copista. Na época o primeiro passo era esse. E a gente brincava, não podia cair um fio de cabelo no papel que a gente desenhava, porque era a única coisa que a gente sabia era copiar. E aí, nessa época, você começou, daí você trabalhava ainda nos projetos arquitetônicos, não com projetos de esquadria. Quando eu entrei na parte... Porque eu sempre fiquei dentro da empresa de esquadrias. Então, quando eu fui promovido, né, para desenhista copista, era dentro da serralheria. Entendi. Dentro do corpo técnico daquela serralheria. Aí você fazia desenho de caixilho e tudo mais. Exato. Aí os projetistas iam desenhando, porque era uma transição naquela época de desenho à mão, na prancheta, para o computador. Como eu já vim com o computador, com a expertise do computador, aí eles desenhavam na mão e ia passando para mim, para eu poder ir desenhando no computador, transferindo para o computador. Perfeito. Uma coisa que tem em comum entre vocês dois, que é um assunto muito interessante para a gente aqui, que é fazer conhecimento da esquadria, é a parte de consultoria. Vocês dois trabalharam na parte de consultoria. Como que funciona a rotina de trabalho dentro do escritório de consultoria? Como que é o trabalho de vocês lá dentro?
Como que é feito? Mas melhor que eu para falar disso. Eu trabalhei durante 10 anos, né? Lá no Crescêncio, na consultoria. E geralmente, assim, depois de projetista, eu virei coordenadora lá também. E depois do cliente fechado, né? Chegam os projetos de arquitetura pra gente. O cliente fechado que vocês falam lá, por exemplo, é a construtora. Isso. Lá, pelo menos, a gente só desenvolvia projeto ou para construtora ou para incorporadora, né? Não fazia nada para fabricante de esquadrias, enfim. E a gente tinha muito contato com os arquitetos que fecharam aquele projeto junto com a construtora, né? Então, chegava o projeto para a gente fazia uma análise técnica desse projeto de esquadrias. Primeiro, esses vãos são viáveis? Dá para fazer? Assim, hoje em dia, dá para fazer tudo. Só que o tudo tem um preço, um custo. Estão dispostos a pagar isso? Então, sim a primeira análise que vocês fazem dentro de um escritório de uma consultoria é ver se é viável a questão de valor, antes de tudo. Porque o arquiteto vai lá... A solução é viável financeiramente também, né? Às vezes tem vidro, sei lá, gigantes, que às vezes no Brasil não dá para fazer. Você tem que trazer de fora. É isso mesmo que vocês querem? Tá. Tem toda essa conversa. Uma outra solução, né? Então, assim, dentro da consultoria, quando a gente recebia esse projeto, a gente fazia vários estudos. Tanto de dimensionamento, né? De isopletas, essas coisas. Né? Com as normas, como também... Financeiro. Como que se diz? As medidas de vão, de aproveitamento de barra, aproveitamento de chapa de vidro. Tudo é pensado. Tudo é pensado, porque às vezes, sei lá, por conta de 10 milímetros, eu tô indo para uma placa jumbo. Entendeu? Sim, assim, sim. não faz sentido esteticamente pagar tão mais caro para algo que não vai fazer tanta diferença. Porque se você for olhar, 10 centímetros não vai fazer diferença nenhuma ali na fachada estético, assim, sim, né? Sim. Enfim, envolvia muita coisa, né? A parte de interfaces, né? Interfaces eu digo com a parte civil. Então, por exemplo, o caixilho está dentro de um vão. Mas o que tem em volta dele, né? Eu vou fixar esse caixilho como? Numa estrutura metálica? Numa estrutura de concreto? Tem argamassa? Não tem? Enfim, envolve um drywall, porque tudo isso, a parte de fixação muda, né? Sim. De acordo com a subestrutura que está lá. Então, tudo isso a gente avaliava dentro Era a primeira coisa antes Era de a primeira coisa. Sim. Porque a gente, por exemplo, a gente já viu um caderno de quando vocês entregam, tanto do Crescêncio, QMD, eu acho que é uma que também faz, né? Sim. Você vê aquilo lá tudo pronto, mas eu nunca imaginava que vocês iriam muito antes disso, né? Essa é a primeira fase e a gente ainda nem falou sobre os sistemistas, né? Porque depois disso definido, do martelo com arquiteto, é isso que eu quero, aí a gente entra nessa parte de que sistema vamos usar, assim, tanto o sistema como fornecedores, né? Às vezes, para aquele projeto já existe uma linha adequada que atenda tanto o desempenho hoje, né? Assim, hoje não, já faz bastante tempo, mas desempenho térmico, acústico, tem ensaio de laboratório ou não. Então, tudo isso, para a escolha da linha, a gente também levava em consideração. Hoje não, né? Quando vocês faziam esse primeiro trabalho, teoricamente a estrutura não está feita ainda, é só um projeto daquele edifício, daquele serviço. Porque daí Ele vem bem antes. Porque, por exemplo, eu fui imaginando, esse vão 10 centímetros menor, dá para ter uma economia. mas o vão tá feito, então vai ter que seguir esse, não acontece isso. Isso é agora na parte de fabricante, né? Na parte de consultoria, é tudo projeto, né? Então, todos os vãos têm a mesma medida, né? Num residencial, vamos dizer assim, num andar tipo, todos os vãos têm que ter a mesma medida, né? Sim. A gente sabe que a hora que entra para fabricar... É outra história. É outra história, né? Sim. Porque você vai medir lá, cada vão tá com uma medida. Aí você fala, e aí? Exatamente assim. Mas na consultoria, não. Então, com esse projeto todo detalhado, seguindo norma de
de desempenho, de vento, a 10821, de esquadrias, né? De Vidros, alumínio, né? 799. vidros, tudo a gente levava em consideração. Acessibilidade também, esse negócio de residencial, né? Trilho embutido ou não. Caraca. Então, é muita análise. É muita análise, né? Sim. E aí, depois desse projeto totalmente de acordo com as normas técnicas e de acordo esteticamente com o desejo do arquiteto e financeiramente com a construtora, esse projeto ia para uma concorrência entre os fabricantes de esquadrias para eles poderem orçar baseados em algo em comum. Porque hoje, quando não tem projeto de consultoria, eu posso considerar um sistema, o outro pode um muito superior, o outro muito aquém. Então, com o projeto de consultoria, todo mundo vai orçar a mesma coisa. Sim, né? sim. E essa análise dos fornecedores, do orçamento de esquadrias, é vocês na consultoria também que faz para falar, olha, esse fornecedor atende todos os requisitos e o valor dele é melhor. É vocês que fazem isso ou não? Em relação ao preço, não. Não. A valor, mas não. Em capacidade técnica, sim. Tá. Aliás, isso seria porque quando uma vocês obrigação. quando entregam um projeto de consultoria da esquadria, vocês entregam o sistemista que vai indicado para aquilo, mas vocês não levam isso em consideração. Não. Só a parte técnica mesmo. Mesmo dentro dos sistemistas, assim, né? A gente acaba especificando algum e existe equivalentes no mercado. Então, assim, vamos dizer, algum fabricante tem melhor relação comercial com um sistemista que equivale ao que está no projeto, não teria problema essa modificação, tanto que o fabricante apresente um projeto com esse novo sistema, né, para validação da consultoria. Então, porque a parte de vedação, tudo tem que estar de acordo, mas, por exemplo, assim, independente do sistema. Se vocês colocaram no projeto que tem que ser um projeto da linha média 42. Se ele for trocar, tem que ser nessa mesma categoria, isso? É isso que vocês vão analisar? Ou melhor. Ou melhor. Ou igual mas ou melhor. Essa análise de poder trocar o sistemista indicado do projeto é a consultoria que faz? Ou já é a construtora, o arquiteto? Não, é a consultoria. Vai falar, olha, pode alterar o sistemista. O que geralmente a construtora só vem para ia, né, na época para diminuir, assim, não tem alguma forma de fazer reengenharia de valores? Está saindo muito caro os orçamentos. Tem entendi. como diminuir alguma coisa, né? Mas aí, teoricamente, vocês que aprovam, tipo, trocar o sistema ou a tipologia que vai estar ali envolvida. O legal também é que muitas vezes acontece assim, o fabricante ele tem um contato muito bom com a construtora ou o empreendedor, né? E aí ele vem com uma proposta. E a proposta dele, às vezes, é aquém, como a Má falou, do que seria o ideal do projeto. Né? E aí a construtora, ela vê aquilo, ela enxerga valores. Né? Então ela chega para o consultor e fala assim, olha, eu consegui esse fornecedor, ele é parceiro meu, faz trocentas obras com a gente, nunca teve problema, mas a gente viu que esse aqui é mais barato, vale mais a pena e tal para a gente financeiramente. Tudo bem? Aí o papel do consultor, cara, não é chegar e falar assim, não é esse, eu não quero esse, porque esse é mais feio ou esse é mais bonito. Ele faz um estudo, de novo, né? Onde ele prova por A mais B que aquilo ali não é o que o projeto precisa. Pode ser o que a consultora queira financeiramente, mas aquilo não é viável tecnicamente. Sim. E aí é uma questão de escolha, né? E aí o consultor também escolhe se ele quer continuar com aquela obra, porque aí ele já não faz muito sentido. Sim. Dependendo, né? E na consultoria, vocês chegavam a acompanhar a obra ou não? Só até o momento da indicação? Aí é o Lárcio. Você desenhava o que você queria e ele executava. Eu ficava na parte interna do escritório mesmo, né? De projetos, reuniões com os arquitetos, né? E aí depois, dentro da consultoria, tem vários modelos de contrato com o cliente, né? Eu posso vir, sou uma construtora e posso contratar você só para fazer o projeto. Isso. Ou eu posso fazer o projeto e acompanhamento. Aí quando entrava na parte de acompanhamento,
Era o Laércio que cuidava. Eu... Que era a parte mais fácil, né, Laércio? Não. A execução. Quem dera. Cara, porque eu que tô aqui do lado do sistemista, não, perdão, do fabricante, cara, a execução é complicado. Vamos lá. Você falou tudo, é complicado, é complicadíssimo, cara, é assim, é muito desgastante, Uhum. porque você vai falar, é atendimento ao público, assim, sabe? Tipo, você vai entrar numa obra para fiscalizar ou vai entrar dentro de um fabricante, cara, cada um está defendendo o seu interesse. E, evidentemente, a gente está defendendo o nosso, que é o quê? A boa prática, né? Uhum. O foco do consultor é a boa prática. Quando entra nessa demanda, né? Uhum. Antes, com certeza, né? Mas quando você entra nisso, que parte do idealizado para o físico, aí, cara, aí o bicho... É outra história. bicho. Mas é uma coisa que você mesmo falou, assim, pra gente, quando chega pra fazer o projeto, todos os vãos são os mesmos, tudo igual, então o vão vai ser aquilo. Na hora da execução, acho que você é a maior prova viva, cada vão tem uma medida. A gente até dentro do sistema foi feita uma ferramenta para isso, que é a confirmação de medida, onde você consegue confirmar vão a vão. Então eu vendi 20 janelas. No sistema você consegue confirmar vão a vão. Por quê? Uma é 2,8 por 2,9, a outra 2,10 por 2,15. E, cara, isso pra gente sistema que eu falo, e para o fabricante, muda totalmente. Cada um vai ter um plano de corte diferente, cada um vai ter uma medida de vidro diferente. Então, teoricamente, ele faz uma equalização de medidas, né? Para tirar maiores quantidades. as maiores quantidades. Sim, sim. Mas, por exemplo, assim, que nem a gente acabou tendo que desenvolver um jeito de bloquear, por exemplo, assim, olha, na minha empresa eu permito fazer na confirmação medida de 100 milímetros a mais, 100 a menos, legal. 50 a menos. Porque, cara, ele chegava lá, fechou o vão, vendeu o vão, for lá fazer a medição final para instalar, vende 2 por 5. Chega lá, é 5,5 por 2,30. E parece... banal, mas, por exemplo, quando eu vou fazer isso dentro de uma obra, isso muda. O vidro que eu vou comprar, pode ser que eu tenha que comprar um vidro jumbo por questão de 10 centímetros que a gente estava falando. Eu preciso... o aproveitamento da barra muda toda a estrutura. Então, por exemplo, cara, a execução é o nosso calcanhar de Aquiles, como fala. E tem a questão, assim, quando você vai... por exemplo, seu sistema, quando ele solta uma lista de compras, ele já solta todo o aproveitamento, né? Sim, sim. Muda tudo. Porque por questão de milímetros, muda todo o aproveitamento e o custo muda tudo. Então, tipo, a gente teve que fazer exatamente isso, o previsto parcializado. Porque na hora do realizado mesmo, o valor é totalmente diferente. Exato. Porque a empresa fala, pô, mas eu só aumentei 10 centímetros aqui. Não, você não aumentou 10 centímetros, porque toda a idealização que foi feita orçamentária, quando eu te mandei esse orçamento, o aproveitamento é totalmente diferente. Então, os valores vão mudar de todo, do unitário da esquadria, e tudo isso altera demais. Exato. E aí, como que foi para vocês fazer essa transação agora? Tipo, vocês saíram direto do Crescencio ali, da consultoria, para a técnica? Foram direto ou vocês passaram cada um para outro fabricante? A minha história, eu acho que ela é legal no sentido assim. Quem dera todo serralheiro, vou falar serralheiro mesmo, porque eu só não fui no corte, assim, na fábrica, né? E eu até tenho essa vontade ainda de fazer um dia, assim, alguns treinamentos. Porque eu sei como faz, eu sei, eu consigo ensinar alguém a fazer, mas se você falar, vai lá e corta, cara, eu não tenho coragem, tenho medo de estragar uma peça, enfim, não tem essa prática, né? Mas assim, eu trabalhei na serralheria, comecei por ela, e um dia eu me vi dentro de uma consultoria. Primeira vez que eu entrei na consultoria, eu pensei assim, nossa, vou estourar aqui, porque todo mundo lá nunca entrou numa serralheria. Eu era o único que veio com essa bagagem. Essa é a diferença. Caí do cavalo, cara. A primeira semana eu falei, eu não vou aguentar ficar aqui. Eu não tenho capacidade. Comecei a entrar numa depressão. Sério mesmo, assim, forte, cara. Porque as informações, assim, elas são totalmente diferentes. Dentro da obra, cara, dentro da fábrica, infelizmente, no Brasil, a gente é muito amador.
Cara, mas eu posso falar que o nosso segmento, ele é muito mesmo. Eu vim da indústria metalmecânica e eu tava lá, eu tenho processo, tudo organizado, tenho ISO, tenho tudo que faz. Dentro da esquadria, a gente tem o mesmo porte deles, tem o mesmo produto, a gente é um segmento totalmente profissional, só que as empresas são amadoras, às vezes. Muitas vezes. Por não entender que, tipo, cara, a gente tava conversando agora na última gravação com a Alu Prime, eles vão lá, fazem um catálogo, desenho técnico, catálogo técnico, e o cara às vezes, não vou pôr essa vedação. Não, eu não vou pôr essa guarnição. Não, imagine, coloco todas as guarnições iguais, a mesma coisa, o cara teve um estudo ali por trás, uma engenharia para você seguir, porque vai ser o melhor desempenho, a melhor qualidade da esquadria, e às vezes na execução não acontece. Eu costumo dizer que tem uma doença que chama 30 anos. Todo mundo tem 30 anos de serralheria. Todo mundo. Sempre fiz assim. E aí Sempre deu certo. O argumento para o cara falar que vai fazer é o 30. Não, mas eu tenho 30 anos que eu faço isso e nunca deu problema. Isso é muito complicado. Então. E aí vocês, como que foi? Você saiu do Crescêncio? Então, daí estando no Crescêncio, a Amá deve lembrar, eu era o primeiro a entrar e o último a sair. Porque eu tinha que correr para alcançar aqueles que eu achava que não sabiam nada, né? Caraca. E aí, por quê? Você faz um desenho para uma obra que já está tudo errado, né? O vão já começou errado, então você faz um paliativo, na verdade. Você tenta uma solução para resolver uma situação. Quando você entra na consultoria, você está trabalhando com o teórico e você tem que resolver as coisas da forma correta. Uhum. E esse foi o choque para mim. Porque, não sei se é isso, mas porque você sabia que aquilo que você estava prevendo no teórico, você sabia que não dava para executar, seria isso? E muitas vezes eu desenhava, aí caía na mão do coordenador, né? Que eu entrei como projetista no Crescêncio. Aí caía na mão do coordenador e falava assim, não, isso aqui não funciona, não é assim. Não, mas no final vai ser, mas não importa, tem que fazer da forma correta, você entendeu? Mesmo você sabendo que na execução não ia se acontecer. E na verdade é um vício, né? Porque se a gente sempre do começo vai lá indicando, ó, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, no final sai assim. Uhum. Sim. Agora, se a gente já vai com uma proposta já plano C, vai ficar o plano D, o plano F e lá vai, entendeu? Você tem que prever o melhor, porque daí você sabe que vai ter adaptações no caminho. Aí então, resumindo, assim, aí eu fiquei no Crescêncio 8 anos. Cara, Crescêncio para mim é um irmão, né? Uhum. Tanto ele quanto o Júlio e todos os outros os companheiros de trabalho que ficaram lá, né? Uhum. E tenho um contato com todos eles, é muito bom. E o legal, na época que eu era de obra, eu tinha contato com os outros consultores também. Então, com o Igor Alvim, principalmente mais com o Yuri, parte de ensaio, com o Henrique, da Superiore, com a Aldrin, né? Então, a gente trocava muita figurinha, porque a gente se encontra, cara. É muito legal isso daí, né? A gente se encontra dentro da obra. Porque, às vezes, a obra contrata 2 consultores também. Que bacana. Né? O próprio Pedro também, a gente se encontrou em obras, assim, por esses motivos. E é uma troca muito bacana, porque cada um traz a sua novidade, assim, sabe? O legal também é que todo mundo no final tem a mesma dor, né? Tipo, a mesma dificuldade que você tem, você também tem, outros que os escritórios de consultoria têm, mas aí pode ser que cada um tem uma solução diferente e a solução se encaixa, né? Exato. Que nem, por exemplo, assim, às vezes quando eu vou apresentar o WT, eu começo a falar assim, porque a gente fez tal ferramenta dessa maneira, para resolver tal problema. Você vê, assim, todo mundo um cutucando o outro, tipo assim, é uma dor de todo mundo. Então, tipo assim, é o que a gente fala, né? As ferramentas que a gente desenvolve dentro do WT Premium são dores do mercado, não é ferramenta que sai da minha cabeça ou da cabeça do programador ou da cabeça do suporte. É dor que a gente vê. E aí quando você resolve a dor dele, parece que você resolve a dor de todo mundo. Porque você vê todo mundo falando, cara, realmente eu tenho esse problema dentro da minha empresa. Eu não consigo fazer isso. E você vê, cara, é uma dor comum. Deve acontecer isso muito com vocês. Sim, com certeza. Só que o nosso ramo a gente não tem troca. Como fabricante. Fabricante. Não existe isso. Né? Você fala assim, dos fabricantes não trocados, tipo, eu tenho essa dor aqui, eu resolvo assim. É essa ideia que eu te falei do Premium Day. Tem união, assim, né? Mas a ideia do Premium Day é isso, todo mundo falar as dores, porque daí acaba que no evento ali, eles trocam entre eles, tipo, eu faço desse jeito, eu faço desse jeito. Essa é a ideia, porque, cara, a ideia é uma coisa que uma pessoa que até gravou um podcast comigo fala. Cara, empresa de esquadria eu não vejo como concorrente.
somos concorrentes, mas eu não vejo, porque ele falou assim, cara, se eu quiser, ele é de Jundiaí, se eu quiser atender todas as obras de Jundiaí, eu não tenho mão para atender todas as obras. Se eu quiser atender todas as obras de Jundiaí e região, eu não vou ter mão. Então, vamos todo mundo se fortalecer para a gente ter um mercado forte, do que eu ficar baixando meu preço, você também, a gente ficar disputando preço, sendo que a gente só está desvalorizando o nosso trabalho mesmo. Isso é muito complicado. Tá. Vira um ninho de cupim, né? Só sai destruindo, né? Sim, porque, cara, ele fala, cara, se eu quiser pegar todas as obras da minha região, da minha cidade, eu não vou dar conta, não vou atender. E pro cliente final é péssimo, né? Porque conforme você vai reduzindo, sua qualidade tá reduzindo também a sua entrega final, né? E ele vai descobrir isso quando ele estiver dentro da casa. Sim. Dentro da residência, dentro do O barato empreendimento. sai caro. Daí ele vai falar, pô, velho, olha que me entregaram. É uma experiência própria minha. A parede do meu apartamento, assim, logo no início, quando pegou, era infiltração enorme pela esquadria e eu ficava tipo, cara, não. Eu falei assim, cara, parece o destino, né? Eu trabalho com esquadria, então eu vou dar uma infiltração sobre esquadria na sua casa pra você ver como que é. ruim. Eu falo que a pessoa que faz fiscalização, ela tem um dedo podre. E, cara, isso é verdade. Pode... Quem é fabricante sabe disso. Quando o consultor entra na obra, você pode ter 100 caixilhos, todos estão perfeitos, bem instalados, mas se tiver que tiver um problema, é o que ele vai lá olhar. E na consultoria vocês fazem isso, vocês fiscalizam as obras para ver se está entregando aquilo que... Exato. Geralmente, muitas vezes... a gente desmonta. É isso que eu ia falar. Desmonta um trecho da fachada para ver se tá a vedação, no encontro de, sei lá, coluna e travessa, tem vedação lá, como que tá feita essa vedação. Tem que desmontar. Visualmente, só por fora, não dá para ver. Caraca. É o vício oculto, né? É o que aconteceu com a sua parede. Ninguém vê, só quando... Isso, porque ela tá linda lá, mas aí era que começa a chover, a gente descobriu que não tava tão linda assim. Caraca, mas eu fico imaginando, por exemplo, assim, vocês têm que... Vocês provavelmente não são vocês vão com a equipe, desmonta para enxergar se realmente aquilo que foi executado. Geralmente é assim, como que acontece? Você vai, tem o fabricante tá junto com você, com o pessoal dele, e aí você fala, eu quero olhar esse caixilho, né? No começo o pessoal estranhava, assim, tipo, fala, não, eu instalei, vou arrancar, isso aí tá vedado, né? Então a gente vai até não ser destrutivo. Sim. Então, dá para tirar, dá para descolar do contramarco, vai com cuidado. E aí eu fui aprendendo uma outra coisa, que era... eu já tinha um pouco disso, porque quando eu estava na técnica, né? Minha primeira entrada na técnica, eu cuidava de obra já. Então, eu já tinha esse hábito de conversar com o pessoal de produção, de instalação. E me dava muito bem com eles, porque é com eles que você aprende, né? E aí... com muito cuidado, olha, precisava tirar para ver isso, explicava o conceito, e aí, enfim, ia lá e tirava. Quando o pessoal já se acostumava, pronto, lá vem o Laércio, onde que ele vai querer que tira o guarda-corpo, tira o caixilho, né? Então, aí a gente ia com todo cuidado para não estragar, para não trazer nenhum dano, e desmontava, e muitas vezes, cara, o cara já tinha, sei lá, 20%, 30% da obra instalado, e ele tinha que desmanchar tudo e fazer de novo. E qual eram os erros mais comuns que vocês encontravam quando vocês desmontavam isso para fazer essa fiscalização? Cara, vai desde a fabricação até a instalação. Mas, tipo, qual erro na esquadria assim você encontrava? Falta de vedação. 99,9% dos casos. Quase isso. Cara, é interessante isso, porque é uma coisa que a gente escuta lá, do tipo assim, tô fazendo esse orçamento. Nossa, mas o projeto de vocês tem muita vedação, muita guarnição. Eu não uso tudo isso na minha esquadria. Tá, mas o nosso projeto é de acordo com o catálogo. Se você não usa, tudo bem, a gente ensina a duplicar esse projeto e alterar. Mas é essa consciência que os fabricantes têm que ter do tipo, cara, se tem isso, tem um motivo para não acontecer disso. De eu pegar o risco que ele tá correndo, né? De eu não pegar, tipo, no momento de fazer uma fiscalização lá de um consultor na minha obra, ele vê que tá faltando vedação. Porque provavelmente durante a fiscalização vocês olham como que é o projeto que foi prescrito, se na execução foi feito. Sim. E, cara, é uma coisa que a gente tava falando esses dias. Nenhuma guarnição e nenhuma vedação tá à toa ali. Tem um motivo dela existir. Sim. E chegou num ponto, para você ter uma ideia, que até a forma como a gente lidava com a situação, porque não adianta você ir lá e, tipo, jogar o capacete no chão, fazer uma gritaria e ficar, sei lá, perder o controle, vamos dizer assim, né? São pessoas, cara, ninguém tá ali fazendo por mal.
às vezes é falta mesmo do conhecimento. Então, é uma coisa que também eu sou muito grato, assim, cara, porque eu conseguia penetrar de tal forma que, às vezes, quando era fora de São Paulo, na maioria das vezes, né? O fabricante chegava assim e falava assim, cara, seu voo é mais tarde, será que você consegue dar um pulo lá na fábrica e trocar uma ideia com o meu pessoal? Putz, que legal. Pra fazer, conscientizar eles disso. Aí, meu, você falava assim, poxa, agora. Às vezes não dava nem tempo de almoçar para poder ajudar, entendeu? Então, a consultoria, quando ela entra nesse nível, é perfeito, cara. É perfeito. E a gente lá tinha essa prática, né? Eu tenho uma coisa que a gente fala bastante, que é a norma não é uma vilã. A norma, ela não é uma vilã, ela te ajuda a fazer da forma correta e te ajuda a te dar caminhos que você às vezes nem pode imaginar. E a consultoria, às vezes, foi o que você falou, putz, quando a gente chegava na obra, puta, chegou o Laércio. Mas eles não deveriam ver isso como, tipo, puta, chegou um inimigo. É um cara que mudou, vai... viu? Mas é um cara que vai trazer exatamente isso, conhecimento pra minha equipe, vai mostrar o que a gente tá fazendo de errado pra gente na próxima vez não fazer e cada vez mais subir no nível da minha empresa. Então, se todo mundo tivesse esse consentimento de tipo, cara, a norma tá pra me ajudar, os consultores estão pra me ajudar, a gente precisa unir forças para elevar o mercado, seria muito bacana. Se todo mundo pegasse e falasse, pô, você viu todos os erros que tá aí dentro da minha obra instalada? Então agora eu vou trazer você para dentro da minha fábrica e você vai mostrar pra outra gente tudo que eu fiz errado. Porque eu vou melhorar todo o meu processo. Mas às vezes, não sei se hoje em dia pode ser, mas não era sempre assim, né? Do cara falar e ver isso com bons olhos, né? Não, eu digo que mudou para mim, né? Porque como você vai desenvolvendo, então as pessoas já te enxergam diferente. Fala, pô, lá vem aquele cara que vem para somar. Os relatórios que a gente fazia era relatório de quase 100 páginas. Caraca. Então, das visitas. Das visitas. Então, não era um copia e cola, que você pega um relatório e... Não, cada relatório é construído do começo ao fim, assim, sabe? Então, quando eu pegava um defeito, por exemplo, o copo era para estar aqui, mas ele colocou aqui. Eu tirava foto como estava, errado, e explicava para o pessoal como que era para poder ficar igual o projeto. E aí eu ia fotografando, acompanhando todo aquele processo até o copo chegar na onde teria que chegar. Então, o relatório ele é sempre construtivo, assim, sabe? Tipo, ele mostrou o defeito porque era necessário mostrar o defeito, até para ter um histórico. Se lá na frente acontecer alguma coisa, você puxa o histórico, você sabe, opa, no começo eu estava fazendo assim, vamos recuperar, vamos ver se é isso, né? Então você tem uma historinha ali, né? Então a gente monta esse relatório dessa forma para quê? Para o cara também olhar e falar, ter esse daí dentro da fábrica dele, né? Se ele quiser pegar o relatório que a gente fazia na época, e eu acredito que faz assim até hoje, e apresentar isso para a equipe como um trabalho para desenvolver, cara, é excelente, porque você vai mostrar todos os pontos ali, você entendeu? Você acaba tendo com esses relatórios um banco de dados e lições aprendidas, como não fazer. Então, se você usar isso aí, na próxima vez, isso é uma questão muito tipo, um exemplo grande é a Toyota, se a gente for falar em indústria. A Toyota tem lá o Lean Manufacturing, mas é porque todo dia eles acordam tentando achar o que eles estão fazendo de errado para melhorar. Se todas as empresas quando ele fizer exatamente a mesma coisa, tipo, cara, o que eu fiz de errado para mim não fazer mais, a gente vai elevar muito o nível do mercado, a empresa vai elevar, porque ela vai ficar olhando lá, tipo, ó, fiz isso errado, isso aqui eu não posso fazer mais. Então, o próximo erro, vamos fazer a famosa história da melhoria contínua. Então, se eu trabalhar com essa ideia da melhoria contínua, eu sempre vou pegar os relatórios que vocês, a consultoria entrega, vocês apontam para eles vão trabalhar aquilo para eles melhorarem cada vez mais o processo deles de fabricação, de instalação e tudo mais. Cara, tipo, eu queria ter acesso a esses relatórios aí para ver como não fazer. Depois eu mando um para você em off. Você não pode divulgar. Vamos lá. Agora saindo aí do mundo de consultoria, e como que foi agora a transação para vocês virarem fabricantes? Que aí vocês vão enxergar a dor da execução daquilo que vocês tanto desenhavam. Como que foi isso para vocês? Sim. Então, para mim foi um mundo novo, né? Porque dentro da consultoria, basicamente, né, na época, era AutoCAD. Os projetos feitos no AutoCAD, depois começou a época do BIM, Revit, enfim. Sim. Mas sempre disposta a aprender, né? Eu sou movida por isso. Tá aprendendo coisas novas, sabe? Isso é mais interessante, né? E aí,
dentro da técnica, né? Desculpa, você saiu direto do Crescencio e foi pra técnica? Não. Ah, tá. Você Na passou num verdade, outro fabricante? Não. Rapidamente, eu saí do Crescencio porque eu falei, eu cansei dessa área de esquadrias. Aí eu quis voltar para a área de arquitetura. Acho que todo mundo tem isso também. Né? Tem um momento que satura. É muita gente louca. Aí eu falei, não, eu quero voltar para o mundo da arquitetura. E aí conversei com o Crescencio, com o Júlio na época, ele falou, Marcela, mas você está tanto tempo nessa área, né? Não faz sentido. Mas eles falaram assim, se vai te fazer feliz, tudo bem, pode mudar. E aí eu fui buscar alguma coisa, né, nessa área e eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que na época era uma startup, chamada Sys House, que é do mesmo grupo da Sys Building, da Systemac, né? E eles estavam fazendo, na época, até hoje, né? Casas industrializadas de alto padrão. Então, unia tanto a parte de arquitetura, no meu conceito, né? Tanto a parte de arquitetura como a parte mecânica que tem no mundo de esquadrias, né? Então, porque as casas eram feitas dentro da fábrica e me encantou os olhos isso. E aí eu fui trabalhar lá na parte, no setor de arquitetura da empresa. Então, trabalhei lá com drywall, gesso, steel frame, enfim... e caixilho também, não Você só tentou fugir da esquadria, mas a esquadria não fugiu de você. Exato. E aí, como eu tinha essa bagagem de esquadrias, tudo relacionado a esquadrias na empresa, perguntavam para quem? Para mim, assim, Marcela, mas e aqui? Você consegue fazer o projeto disso, de esquadrias? E no fim não saiu de mim as esquadrias, entendeu? Aí depois de um tempo... o Júlio, que era o irmão do Crescencio, ele saiu, né, da consultoria, que era um sonho dele também, abriu uma fábrica e abriu uma fábrica de esquadrias, né, a Lutaico. E me convidou para trabalhar lá com ele no início e eu fui. Então foi o meu primeiro contato com uma empresa de esquadrias, foi lá, né? Executando aquilo que você desenhou por muitos anos. Por muitos anos. E era muito legal ver o chão de fábrica, conversar com as pessoas de fábrica, entender, né? Por que, sei lá... parafuso, principalmente, assim, era uma coisa que dentro da consultoria era algo representativo, assim, né? E lá não, dentro da fabricação eu preciso dar diâmetro, comprimento, o tipo de parafuso que tem vários, né? Panela, chato, sextavado, enfim. Tudo isso especificado de forma bem correta. E aí, mais uma vez, eu estava aprendendo algo novo, né? E aí, depois de um tempo, eu passei... depois da Lutaico, eu passei pela Lumitre durante um tempo curto. E aí, eu tive algumas coisas pessoais dentro da minha família que eu precisei... para mim, não estava viável ficar lá. E aí, foi quando eu fui para a técnica. E a técnica, você foi para que área da técnica? Projetos. Projetos, mas... Dentro da área de coordenação técnica de projetos. Para orçamento e para execução? Não, eu nunca fui orçamentista dentro da área. Eu sempre fui executora. Assim, a parte de execução. Então, dentro da área dentro do fabricante, né? A gente já tem o projeto executivo feito, né? Quer dizer, a gente desenvolve lá o projeto executivo conforme o acordado na obra. O engenheiro passa para a gente as medições dos vãos e a gente começa a liberar as listas, né? De corte. De corte, de produção. Então você foi direto para essa área para corte, para instalação e tudo mais. E assim, sinceramente, zero dificuldade. Porque a leitura de caixilho já sabia. O que eu não sabia? Mexer num software de digitar. Corte 90-90, 45-45. O software. Detalhes. O software a gente aprende rápido, né? Sim. Você já conhece a parte técnica? Você sabe o que é um marco, o que é uma folha, o que é um trilho, tudo. Como então, que é a junção de um com o outro. Então, enfim. bem prático. Aí, o que você precisa saber?
as folgas, né? O que você vai dar de folga, a montagem em si, né? Então, é isso, assim, muito legal também. E aí entrei nessa área de fabricante. Tá. E hoje você continua cuidando da parte de execução das obras, é isso? Não. Você cuida do quê? Hoje, assim, dentro da parte de coordenação técnica de projetos, sim, né? E agora a gente está com o projeto da Atualiza. Da Atualiza. Então... Faz quanto tempo que surgiu o projeto da Atualiza? Cara, eu acho que isso era um sonho do Marcos. O Marcos é o fundador da técnica, né? E hoje a técnica tem 23 anos, né, mano? Fez esse ano, 23 anos. Então, ele e o irmão dele, o Luiz Ângelo, são assim... Eles fundaram a técnica e sempre veio, né, aquela ideia na cabeça deles, puxa, de ter uma outra empresa focada naquilo que... nas dores que o mercado ia apresentando. Só que em 23 anos você vai ouvindo de tudo. Então, meio que no começo, acho que você só tem um sonho, algum pensamento, mas nada, né, factível assim, nada pronto. E durante esses 23 anos chegou esse momento agora. E agora eu posso dizer que quando de um ano para cá, mais ou menos, né, a gente, 1 ano, 2 anos, a gente conseguiu consolidar esse sonho. E faz quanto tempo, perdão? A técnica... Atualiza. A técnica tem 23 anos. Atualiza 2 anos. E quais os principais projetos que vocês já atuaram como Atualiza? Na verdade, assim, a gente... a técnica, ela já vinha trabalhando os últimos... Depois da pandemia, praticamente todos os projetos que a gente fez foi com esse foco. Só que não era Atualiza. Era técnica, só que era fazendo retrofit de Então, respondendo a sua pergunta, a gente pode dizer que é depois da pandemia. Né? A pandemia seria o divisor de águas, assim. Mas não era Atualiza. Aí chegou um momento que, puxa, agora a gente precisa ter um CNPJ, precisa ser algo apartado, né? A gente já tem uma equipe técnica, por exemplo, a gente tem três engenheiros e 3 arquitetos na nossa equipe técnica. Só da Atualiza? Só da técnica e da Atualiza. Que a mesma equipe cuida das duas, entendi. Então, e agora a gente entendeu que precisava apartar isso, de alguma forma. Então, por isso que surgiu a Atualiza e essa é mais ou menos o conceito assim que a gente está adotando, sabe? Sim. Mas a Atualiza, ela não trabalha somente com revitalização de fachada, né? Ela faz as demais demandas da obra. A ideia é essa, né? Porque, como o Lércio falou, o cliente, vamos dizer, um condomínio, né, que tem um síndico, ele quer fazer a modificação da fachada dele, da pele de vidro ou dos caixilhos entre vãos, né? Ele chama a técnica. Só que, para fazer isso, muitas vezes vai precisar chumbar contramarco, vai precisar, para atender norma de bombeiros, por exemplo, né, criar uma compartimentação vertical, criar uma muretinha de alvenaria, drywall, enfim. Aí ele teria que chamar outra empresa para fazer isso, para conseguir depois... Para a técnica conseguir executar o trabalho dela. O que atualiza? Atualiza faria tudo isso agora. Entendeu? Então, a ideia é essa. O condomínio ter uma única pessoa gerindo todo esse processo. Ele não precisa ter vários empreiteiros trabalhando, não conversando direito, às vezes o momento de entrada de cada um. Então, a técnica, a Atualiza, cuidaria de toda essa parte. De toda teoricamente, das contratações a técnica vai executar, claro, a parte de vidro, exato. Esquadrias, quando tiver fachada de retrofit, a técnica é o braço da Atualiza. E aí, para as outras demandas, teriam outras empresas que vocês contratam para fazer esse trabalho. Seria mais ou menos isso. Isso. Então, por exemplo, dentro, vamos dizer, da área externa de um edifício, eu preciso fazer a troca, por exemplo, de
revestimento aderido, a fachada, cerâmico, pastilha, atualiza, ela vai atuar nessa área também. Entendeu? Vai fazer todo esse... Então, por exemplo, o cara tá aqui tem um prédio aqui de 40, 50 anos, precisa fazer toda a revitalização, tanto o retrofit do prédio. Eles contratam vocês fazem tudo, tanto Exato. fachada, quanto esquadria, quanto cerâmica, tudo. Isso. Bacana. É um braço No bem linguajar arquitetônico seria o restauro. Entendi. Fazer a restauração. Mas, na verdade, na prática é retrofit, né? Hoje na técnica e na Atualiza, qual que é o seu papel? Você faz, qual o trabalho que você faz na técnica Direção técnica. Tipo, mas não na parte de projetos, ou é mesmo o setor vocês dois? Nós dois estamos juntos. É que o Laércio, ele dá muita orientação para o pessoal de obra. Então você acompanha... Como executar, a forma correta de execução, né? Então tem muita... O legal dentro da empresa é que tem muita troca de informação, não só entre duas pessoas, sobre o grupo como um todo. Então todo mundo tá aprendendo, sabe de tudo, das soluções, né? Bacana. Então, aqui foi executado dessa forma. Por uma foto, o Laércio já consegue identificar se está correto, se não está, porque a gente tem obra espalhada, né? No Brasil inteiro. Bastante em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Caraca, então nem sempre dá para ele estar presente em todas elas ao mesmo tempo. Então você continua fazendo aquele trabalho de fiscalização de obra que você já fazia lá na consultoria? No fundo, era um desejo que eu tinha. Porque quando a gente ia visitar os fabricantes, né, eu falava, puxa vida, se tivesse alguém aqui dentro que conseguisse dar uma orientação pro pessoal, eles iam bater muito menos cabeça, né, com certeza, né. Então eu fui pensando nisso, falei, puxa vida, porque eu sabia que um dia eu ia sair da consultoria, é interessante isso. E aí o Marcos me chamou, a gente bateu um papo e tal, e a gente se entendeu. E aí eu falei, poxa, acho que a técnica... Eu falei qual era o meu desejo. Eu contei toda essa história que eu contei para você aqui agora, eu contei para ele. E ele me acompanhava também, de uma certa forma. A gente sempre teve alguma amizade próxima e tal. E aí ele falou, cara, é isso que eu quero para minha empresa. Então você faz aquele trabalho que a gente estava conversando, do tipo, olhar tudo que está sendo feito de errado, tentar repassar esse conhecimento para todo mundo para minimizar e melhorar ainda mais a qualidade dos serviços da técnica. Mais ou menos esse é o seu trabalho. Exato. No ponto de chegar numa reunião de obra, tem o pessoal da alvenaria, tem o pessoal da metálica e basicamente, assim, a gente toma conta da reunião. Tipo, porque assim, eu vou entrar. Eu quero que o meu material ele fique na melhor situação possível, porque ele é um material nobre, ele é um material que tem tecnologia, não é uma coisa simples, né? Sim, tem uma engenharia por trás. Tem uma engenharia e assim, muita gente pensou para isso aqui acontecer. Então, assim, não vai ser qualquer vão que vai ser colocado, não vai ser qualquer estrutura metálica. Então, a gente acaba dominando a reunião e ditando as regras, assim, sabe? De uma forma bem natural, acontece bem naturalmente mesmo. E a ponto de todo mundo chegar e falar, não, então é melhor você fazer esse detalhe, você apresentar isso para a gente poder todo mundo fazer a mesma coisa e pronto, acabou. Vocês querendo ou não, vocês acabam fazendo um trabalho em conjunto com o comercial, né? Porque quando acho que chega para técnica a obra, vocês falam para o comercial que tem que ser executado e participa dessas reuniões, né? É interessante, porque tudo ajuda bem muito, grupo, né? Assim. Não, porque eu vejo que, por exemplo, assim, às vezes, eu tô falando das dores das empresas que eu acabo participando do processo de implantação do sistema. A gente vê que às vezes vão descobrir que tipo aquela obra, aquele projeto, aquelas tipologias colocadas, na hora que vai fazer a execução, porque daí vai para o time técnico. E o certo seria, tipo, quando a gente está fazendo uma obra, fazendo um orçamento, estar os dois em conjunto. Sim. Porque, querendo ou não, o
pessoal de vendedor, comercial, eles não têm tanto conhecimento técnico que nem vocês têm. Mas aí, por exemplo, o certo é, eu tenho empresas que já fazem isso, ter uma validação técnica antes de fechar um orçamento. Olha, realmente, vamos fechar essa obra, vocês orçaram da forma correta, para poder entregar para o cliente, para não descobrir só no momento que está fazendo a medição e vai entregar a obra. Pô, aqui não dá para colocar essa esquadria. Eu acho que, eu acredito que seja muito interessante. Dentro da técnica, o Marcos, que geralmente ele cuida dessa parte comercial, ele tem uma bagagem Daí fica mais fácil. infinita, então não dá para falar que é comercial técnico, entendeu? Então a gente não tem esse problema lá de orçou um negócio e para executar não dá para fazer. Então quando chega para executar, a gente não tem esse problema. É isso executar é interessante. o que foi vendido. E uma coisa que acontece também, a gente, por exemplo, a gente está participando de uma concorrência. Aí o cliente tem uma predisposição para fechar com a gente, mas ele sabe que o nosso valor não está equiparado com os demais. E aí ele fala, poxa, dá uma dica, né? Ele dá uma dica, ele fala assim, geralmente acontece isso. Pô, será que não tem alguma coisa que vocês possam dar fazer uma reengenharia, né? E como a gente já imagina algumas coisas que pode estar acontecendo dentro do processo, o que a gente faz? A gente faz um estudo e mostra para o cliente, fala assim, olha, tá vendo esse caixilho? Ele tem que ser esse mesmo, porque ele suporta toda a demanda que o projeto pede. Ele atende a performance do projeto, né? Então ele não está nem para mais e nem para menos, ele está equilibrado. E aí o cliente, diante disso, ele fala, poxa, aí é aquela... De novo, né? Ele toma uma decisão, né? Então, quando chega esse diagnóstico, é difícil para o cliente também falar assim, poxa, eu vou fazer diferente. Sim, sim. Porque daí é o que acontece. Às vezes a gente fez um episódio com uma pessoa chamada Venda na Obra, que ele fala sobre venda na obra. Ele fala, cara, meus vendedores, eles têm que ser consultores, porque ele tem que saber argumentar com o cliente o porquê que tem que ser fechado, por exemplo, com a técnica e não com outro concorrente. Ou com outro concorrente tá ofertando isso para você, eu tô ofertando isso. É exatamente isso que você falou. Os vendedores, eles precisam não ser tão técnico, mas tem que ter um conhecimento técnico para poder argumentar isso durante uma venda. Sim. Por isso que eu acho que faz muita diferença para vocês lá hoje. No mínimo, pedir, falar, me dá uma oportunidade para a minha equipe apresentar um trabalho. Eu acho que isso é muito legal. A solução nunca vem imediata, né? Não, assim, sim. você precisa pensar um pouco antes para dar. Tem que ser estruturado isso. Vendo a trajetória de vocês, que vocês fazem, né? Passaram, você mais ainda, que foi ainda para outro segmento, mas acabou vendo com a esquadria e voltar. Né? O que motiva vocês continuarem nesse setor, tipo, da esquadria, assim, realmente? Eu gosto bastante, assim, porque todo dia tem algo novo. Eu tô aprendendo todo dia alguma coisa nova, entendeu? Então, uma forma de executar na obra... nossa, eu nunca pensei que fosse dessa forma. Um equipamento, né? Um cronograma, um planejamento, porque é isso, a gente falou do projeto da esquadria no vão. Tá aí para chegar essa esquadria até aquele vão, né? Muitas regiões não pode caminhão de dia, tem que ir à noite, enfim, tem toda uma logística que o fabricante também precisa pensar. Não é só a janelinha, entendeu? Mas é isso que é muito interessante para mim, que vim da indústria que eu falei para você, é que realmente a gente é uma indústria de esquadria. Sim. A gente é uma... Só que as empresas... Tem muito processo. As pessoas não veem isso, não entendem a importância de ter todo esse know-how. E a indústria, ela não acaba quando o caixilho sai de dentro da sua fábrica. Não. Pós-obra, né? É muito importante, eu diria. Até mais, sim. às vezes, do que o antes, né? Acompanhando a gestão das empresas é onde a gente vê mais dor, é no pós. Instalei a esquadria, tá, mas e as pendências que ficaram? Vocês têm o controle disso? Porque, não tô falando da técnica, mas das empresas com isso, às vezes não tem um controle, tipo, entregou, fica faltando tal coisa aqui, nessa esquadria, tal coisa. Eles não têm o controle disso, né? É uma das questões que eu falei pra você. Muito comum. Numa das conversas do Premium Day foi que surgiu a necessidade de eu ter uma ferramenta dentro do software de pendências de instalação. Então, pra quê? Pro cliente saber tudo que ficou pendente daquela obra, ele saber que ele tem um plano de ação para fazer depois, entendeu? Então, antes
as empresas acabavam controlando isso por planilha de Excel. Então, vou controlar todas as pendências da minha fábrica. Então, tem que anotar aqui. Não, hoje a gente desenvolveu isso dentro do sistema. Por quê? Porque eu preciso ter o controle de todas as pendências. Então, ficou uma pendência de uma roldana de um ajuste de uma roldana nessa janela de tal local. Ficou pendente fazer a limpeza de um vidro. Ficou pendente fazer a troca de uma fechadura. Porque, realmente, o pós-obra, às vezes, é o que você falou. Uma catástrofe. Sim. Aí é nesse momento que às vezes as empresas passam um papel meio que amador para o cliente. Sim. Por tipo, o cara me entregou aqui esquadrias, coisas, mas tá faltando tal coisa, ele nunca mais me ligou para falar isso para mim. Ele nunca mais pontuou. E ele saiu daqui sabendo. Então é muito importante essa questão de ter toda essa organização. A gente fechou uma obra agora recentemente e nós fomos para a primeira reunião. E com o condomínio, porque é um prédio ocupado, a gente tem que trabalhar com ele em funcionamento, tem toda uma questão de você fazer a proteção para tirar a fachada antiga, colocar a nova, e o pessoal está trabalhando, não pode... Tem barulho, mas enfim, tem... Minimizar, né? Mitigar, né, o máximo possível, minimizar, né? E a gente fez um projeto em 3D e fizemos fizemos um cronograma que ele aponta da assinatura do contrato até como que eu coloquei? Entrega final. Eu coloquei a saída, né? Eu até esqueci o termo. Mas da assinatura do contrato até a saída, né? Do último dia nosso dentro da desmobilização, eu usei. E a gente levou isso para a primeira reunião, assim. E era uma reunião só para conhecer quem é vocês, quem atualiza, né? Como que vocês estão chegando, né? E o cliente, ele, assim, foi interessante porque o cliente... E tem outras coisas que vão acontecer. E ali o cliente já falou assim, poxa, mas... Nossa, a gente não pensou no cara que vai fazer a iluminação. A gente não pensou no cara... E tudo é integrado, né? Tudo é integrado. Porque é uma fachada com uma iluminação. Quando que entra essa iluminação? Como que é o detalhe dessa iluminação dentro da fachada? O legal é isso que você está me falando. A Atualiza, ela não vai somente trabalhar para vocês na questão da fachada, do reparo. Vocês vão cuidar de tudo. Então, tipo assim... Não tem como eu fazer uma manutenção de fachada se eu ainda não tenho um contramarco bem feito, que daí isso vai depender de toda a alvenaria, eu vou mexer na alvenaria, aí mexer na alvenaria eu vou mexer no piso, e aí quando vocês entram para fazer esse retrofit, vocês já pensam em tudo e já entregam a solução completa para o cliente. Né? Exato. É isso. É um baita de diferencial. Exato, porque quando a gente tira uma fachada, a gente já vai criar algum dano. Sim. Principalmente na parte de acabamento. É o forro que precisou... abrir um buraco para fazer uma fixação, etc. Então a gente faz todos esses reparos assim, sabe? Não dá. Mas quando surgiu a ideia da Atualiza, já foi exatamente para isso, não só para fazer tudo. Para isso. Toda a revitalização do prédio. Sim, porque como a técnica estava trabalhando em muitos prédios de retrofit, a gente viu a necessidade. E querendo ou não, você que tipo, eu quero voltar para o mundo da arquitetura. Você indiretamente né? você continua trabalhando com a esquadria, que não tem como, tipo, toda a construção depende da esquadria, da fachada independente, mas você continua fazendo, tipo, acaba tendo, acredito eu, fazendo projeto de interiores, alguma coisa desse tipo, porque... Interiores, internamente não, né? Mas, tipo assim, eu tô falando da estrutura ali de cerâmica e tudo mais. Sim. Você precisa acabar fazendo... as alvenarias, o drywall interno, assim, as divisórias internas, sim. É bacana, porque você já trouxe experiência de tudo, né? Da esquadria e do resto. Por exemplo, falando nisso que você colocou, se a gente pega um ambiente que o piso vai ser danificado e não existe mais aquele piso, ele vai ter que trocar todo o ambiente, né? A gente já faz o projeto de paginação do piso, já considerando as dimensões do piso novo, enfim. Às vezes o cliente quer aproveitar a oportunidade para acrescentar algum detalhe, alguma coisa e... Um ponto de energia, né? Um ponto de hidráulica. O interessante o cara não vai se preocupar com, teoricamente, nada. Ou seja, ele teria que sempre estar em contato com a gente, não com... ou vocês vão contato único, né? Porque hoje, por exemplo, assim, se ele for fazer uma reforma inteira num prédio, ele vai ter que contratar 5, 6 fornecedores. Então, é 5, 6 fornecedores que ele tem que colocar para trabalhar em conjunto para entregar a obra no final. Isso vocês vão estar fazendo para ele. Exatamente. Perfeito.
Pessoal, quero agradecer muito por tanto conhecimento. Eu, particularmente, aprendi muito. Acho que quem for assistir o episódio vai aprender muito com vocês. Legal. Quero agradecer muito vocês. Eu trouxe um presente aqui para vocês, para agradecer a participação de vocês. Obrigado. Obrigada. Quero agradecer muito. Eu aprendi muito Pode com abrir? vocês. Claro, pode sim. Um copo aí para vocês poderem Obrigada. lembrar. Quero dizer, como que faz para encontrar vocês na rede social, para quem quer ir, tiver coragem de fazer reforma num prédio, porque eu fico imaginando da esquadria dar um trabalho, imagina de um prédio como todo. E para, claro, encontrar técnica, como que faz para encontrar vocês? Eu acho que Atualiza, vale a pena falar também que a gente faz a parte desde o diagnóstico da fachada, né? Porque muitas vezes a contratação da Atualiza não vai vir por um projeto já pronto para uma consultoria, vai vir através de um síndico, de um condômino, né? Então a gente faz essa análise toda, né, dos problemas que estão nesse prédio e dá um diagnóstico, né? Então a gente tem o site, as redes sociais, Instagram, LinkedIn, que é www.atualizaretrofit.com.br. Aproveitando só que você me falou, vocês fazem também laudo, então? Sim. Porque Tudo começa no laudo. Então, né? Vocês entram para fazer o laudo, ver todos os problemas que tem, e é em cima desse laudo que vocês vão oferecer o trabalho, é isso? Da execução. Isso eu não sabia, porque realmente é uma dor que tem no mercado, uma dor muito grande do mercado da construção civil, agora não falando só de esquadria, é de ter, por exemplo, assim, porque você contrata empresas para vir, eu estou dando exemplo de experiência própria, a gente contratou uma empresa para vir dar o laudo. Ela falou todos os problemas que eu tenho, daí aí para executar. Então, exato. Aí agora o síndico tá montando. Exato. Entendeu? É o conjunto, né? É o conjunto. Não adianta só ter o laudo e porque aí a gente depois... pagou caro pra fazer esse laudo, é caro. Sim, o cara veio com drone no prédio, fez todo o laudo, porque eu tava com esse problema. O problema dessa da esquadria não era só no meu apartamento, era em vários apartamentos. E tinha outro dizendo pra mim. Então o cara veio e laudou muita coisa. Ele nos entregou um laudo completo, com foto, imagem e tudo. Só que da execução agora o síndico tá lá. Uma empresa que pega aqui. Então, você falando, eu não pensei nisso, mas então vocês laudam tudo o que precisa ser feito, mas também dá a solução. Olha, então tá, pra resolver todos os problemas é isso. E além do laudo, você tem o escopo. Então, assim, o condomínio vai receber até o escopo para ele gerar uma concorrência. Exato. Caraca. Porque é isso, porque são daí ele vai várias etapas de contratação, né? Às vezes, dentro da Atualiza, o laudo eu quero fazer com outra empresa e vocês só executam. Ou não, eu quero fazer o laudo com vocês e depois jogar para a concorrência para ver quem executa. Tem diversas situações que a gente pode atuar. Ou tudo com a Atualiza. Desde o laudo até a execução vão ser vocês. É bom você ter frisado isso, que eu não tinha me tocado, mas realmente é uma dor, porque, por exemplo, hoje lá no prédio... Hoje mesmo a gente está fazendo a lavagem da fachada e vai fazer a pintura para fazer a impermeabilização, porque foi um problema que foi constatado. Só que daí, só que o laudo saiu vai fazer 1 ano e meio. Daí começou lá mexendo no telhado, aí agora depois mexeu no telhado. Só que cada empresa é diferente. Já trocou a empresa da pintura umas 2 vezes. Então, quando você me falou, eu falei, caraca, é uma dor de cabeça enorme. Porque, por exemplo, assim, provavelmente na Atualiza, você tem um contato para tudo, os fornecedores para tudo. Então, vai agilizar muito. A gente já monta um trabalho pensando no condomínio. Porque a gente sabe como que é a vida de um condomínio. Sim. Aí você junta, sei lá, 10, 30. Então, você tem que já montar uma coisa que vai apresentar para esse pessoal já de uma forma que eles entendam e fique fácil, né? O condomínio explanar isso. Não, bacana. É uma coisa que a gente falando, eu não prestei atenção, mas eu falei, caramba, devia ter contratado vocês para fazer lá do meu apartamento. Você viu? Por isso que surgiu a ideia da Atualiza. É que, ela é um braço da técnica, mas ela é bem... A técnica é um braço dela. Porque a Atualiza é bem... Povo. Porque a Atualiza é muita coisa. Cara, quando você falou, eu falei, caramba, velho, se eu tivesse contratado para fazer lá do meu prédio... Focado em retrofit, né? Assim, pra tudo. E hoje... Enfim, a gente tá vendo, né? As mudanças de clima de tudo, como que os prédios antigos estão sofrendo. E são arquitetos mexendo com a arquitetura. Isso é importante. É muito interessante. Caracterizando os edifícios, né? Que tem história. Porque, por exemplo, assim, que nem lá, estava atrás no grupo do condomínio, tava dando uma briga da cor que ia pintar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tanta coisa pra vocês se preocuparem, mas tava uma briga. Eu falei, caramba. Provações. É complicado. Pessoal, muito obrigado. Um papo de muito valor.
Vocês entregaram muita informação aí. Eu espero que os nossos fabricantes podem aproveitar melhor. Legal, A gente legal. agradece a oportunidade. Perfeito. A gente que agradece. Pessoal, estamos acabando mais um Papo de Esquadria. A ideia hoje foi trazer muito conteúdo técnico para vocês. Não deixem de procurar a Atualiza, a técnica, para conhecer melhor o trabalho deles. Muito obrigado.